Olá, empreendedor, olá, empreendedor. Sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação e muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter melhores informações, mais conteúdo no seu dia a dia para fazer a gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. Construtora Miramar, que sempre tem um empreendimento, um lançamento, empreendimento já entregue, para que você possa, empreendedor, para que você possa, empreendedora, encontrar o seu cantinho, para viver com muito conforto, com muita tranquilidade, com muita segurança. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela construtora Miramar. Aponte sua câmera para o QR Code que está aparecendo aí no seu vídeo, para que você possa acessar o portal da construtora Miramar e ver os lançamentos, como Ilhas Resort, como Reserva Brasil, Navegantes e outros empreendimentos que somente a construtora Miramar tem para você, empreendedor, para você, empreendedora. O canal da NTBA também conta com o apoio de Hotel Palais, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente. Uma quadra da praia, muito bem localizado, com muito conforto, com muita segurança e um café da manhã que é casa de vó. Aquele cafezinho gostoso, feito pela equipe de alimentos e bebidas do Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem na Baixada Santista, na costa da Mata Atlântica, para que se você vem a negócios, se você vem a lazer, se você quer passar momentos descontraídos com a sua família, sua melhor hospedagem é Hotel Palais em São Vicente. Também com o apoio de SRM Contabilidade. Mais do que a contabilidade de fazer lá balancetes, balanços, método das partidas dobradas, você precisa ter um parceiro estratégico com a sua empresa. Nada melhor do que a SRM Contabilidade, que reúne uma equipe profissional altamente qualificada e tecnologia. Mais do que nunca hoje, esse é a solução, é a equação para o sucesso do seu negócio, uma contabilidade parceira, estratégica, que alia qualidade profissional com tecnologia. Também com o apoio de NNA Santos, consultoria e projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado. Gostaria aqui de bater um papo com você, antes de nós irmos para a nossa conversa hoje no cantinho especial, no cantinho do café, chamar a atenção de você, empreendedor, de você, empreendedora, por um assunto que é crucial. Nós sabemos que um dos fatores críticos de qualquer processo empresarial tem a ver com a tributação. Que o Brasil é um dos líderes mundiais, infelizmente, da carga tributária, isso também nós, infelizmente, sabemos. E isso é relevante por quê? Porque eu costumo dizer, e tem muita gente que critica quando eu falo isso, nós, empresários, não pagamos impostos. Como não? Não, nós não pagamos impostos. Na verdade, ao formar o nosso preço de venda, um dos componentes estão lá, as despesas e os custos variáveis. Se eu não faço uma boa formação de preço de venda, eu talvez não faça o bom uso das despesas variáveis, que envolve inclusive o recolhimento dos impostos e dos tributos. Afinal de contas, eles recaem sobre o faturamento. Então, faturou mais, paga-se mais, faturou menos, paga-se menos. Mas eu tenho que saber fazer o cálculo. E, afinal de contas, quem acaba suportando esse pagamento? É o nosso cliente. É aquele que compra o nosso produto, é aquele que compra o nosso serviço. Então, esse é a relevância desse entendimento. Agora, alguém vai dizer o seguinte, mas espera aí, Alexandre. Então, ao fazer a boa formatação do meu preço de venda, eu tenho uma carga tributária pesada, isso impacta no resultado final da hora que eu vou vender para o meu cliente? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. E a gente tem acompanhado aí todo o desenrolar que vem desde o final do ano de 2023, iniciando no ano de 2024, que foi a aprovação da reforma tributária. E exatamente esse é o tema que nós vamos conversar hoje, aquele cantinho gostoso, a conversa no café. Conversa no café especial aqui com a NNA Santos, consultoria e projetos, que acompanha você, empreendedor, por toda a jornada empresarial, trazendo um grande amigo aqui, já participando em inúmeros episódios do seu canal da NTBA na primeira temporada,
Seja bem-vindo, Sidney Riesco, à segunda temporada do canal da NTBA. Mais uma vez, muito honrado, feliz por estar de volta. Está de volta num tema sensível, né, Sidney? Que atinge a todos nós, empresários, todos nós, empreendedores, porque carga tributária, os impostos e tributos já foram inventados lá atrás, na Idade Média, né? Ou na Idade Antiga, eu diria. Acontece que o Brasil sempre teve um bom gosto de cobrar muitos impostos. O fato não é de cobrar muitos impostos, porque se a gente for olhar numericamente, na razão, existem países cujas alíquotas são superiores, inclusive, às nossas, principalmente no que tange à pessoa física. O problema não está na cobrança, está na devolução disso para a sociedade e na entrega. Países com maior carga tributária têm também uma qualidade de vida superior à que nós temos. O nosso problema é que, invariavelmente, a nossa carga tributária ela recai sobre a renda e sobre, principalmente, o consumo. E é isso que talvez doa mais no bolso de todos nós. E com o empresário não é diferente, com o empreendedor não é diferente, e por isso o tema de hoje, a reforma tributária e o impacto nos pequenos empreendimentos. Pega a parte mais sensível do corpo, que é o bolso, não é isso, Silvio? Exatamente. O fator principal, né, que impacta é no consumidor final, que é o nosso cliente, né? Então, essa tensão que está sendo falada, está sendo discutida já há um bom tempo com relação à reforma. Saiu, né, essa aprovação no final do ano e gera muita expectativa, muitas dúvidas, né? Muitos medos também que eu escuto bastante. Como que será, como é que vai ser tratado, quem vai ser realmente impactado com essas mudanças. E veja, Sidney, tem coisas que a gente... Óbvio, é bastante complexo, né? O nosso problema é que não é somente a alíquota, a carga tributária, é a engenharia para apurar os tributos, é a engenharia para apurar os impostos, que me parece que, num primeiro ponto, o foco da reforma tributária não foi a redução de alíquota, não é a redução da carga tributária, em tese, facilitaria a apuração e recolhimento dos impostos. É essa a impressão que a gente tem, Sidney? Sim, o que acontece é o seguinte, hoje dentro do país nós temos diversas alíquotas, né? Digamos assim, cada estado ele possui suas leis, suas regras, os municípios da mesma forma, e isso daí acaba dificultando e criando uma certa guerra fiscal, né, entre os estados, porque ninguém quer sair perdendo, entre os municípios da mesma forma, e isso daí acaba impactando diretamente na hora que você vai fazer a classificação de um produto, né? Porque você pode comprar um produto de um outro estado, uma alíquota diferente, menor, e na hora de trazer aqui para dentro do estado de São Paulo, você tem que fazer essa adequação, ou vender para um outro estado, você também tem que fazer um pagamento de uma diferença dessas alíquotas, né? Então, isso daí acaba gerando uma grande dúvida administrativa, né, para dentro da empresa, para as empresas de contabilidade, que é onde eles acabam não fazendo ou generalizando muitas vezes os impostos, e isso pode trazer problemas para dentro da empresa, gerando recolhimentos a maior ou pior, né, recolhendo valores a menor, estando sujeito a penalizações, fiscalizações, gerando multas e juros, né, para dentro do negócio. Isso daí vai acabar impactando diretamente no bolso, né, da nossa empresa, do nosso contribuinte. E eu sempre, como eu disse, chamo a atenção de que nós não pagamos impostos, porque quem paga é o cliente final. Sim. O que ocorre é que o nosso preço fica descompensado quando você tem uma carga tributária e toda uma engenharia para poder fazer essa apuração e recolhimento. Claro que hoje a gente tem, felizmente, o auxílio da tecnologia, mas até pouco tempo atrás não era bem assim, né? Era na munheca mesmo, né? Nos registros contábeis em livros, enfim, que só mudou, o livro continua, só que hoje ele é digital, não é mais, né, manuscrito. Mas o que eu vejo, Sidney, é o custo que a gente tem de manter uma estrutura para poder fazer a apuração, para poder emitir uma guia
ainda talvez seja um dos grandes gargalos que nós tenhamos, né? Exatamente. Na verdade, Alexandre, não existe assim uma facilidade por conta da entrada, né, da tecnologia. Seria uma facilidade se nós estivéssemos apurando da forma que nós apurávamos há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Antigamente a gente não tinha tanta carga tributária como nós temos hoje, né? Diferenciais de alíquotas, alíquotas com variações de valor, de percentuais, né? Era uma alíquota única, né? Então, para dentro do estado de São Paulo era 18%, pronto, acabou. Não tinha que você estar classificando o produto, reclassificando por conta de entrada e saída de instruções normativas, emendas e tudo mais, né? Era tudo de uma forma única, então era mais fácil de você apurar. Antigamente, eu lembro quando eu ingressei para a profissão, muitos escritórios eles não escrituravam, né? Nem na mão e nem no computador, porque não tinha, né? Eles somavam primeiro todas as entradas, né? E depois somavam todas as saídas e fazia a apuração. Depois que eles passavam isso para dentro do livro, né? Que era feita a caneta, né? Na época, né? Caneta A tinteiro. verdadeira escrituração. Por isso veio a origem de escrituração fiscal, né? Então, que era feito à mão mesmo. Então, nesta época era bem mais simples a apuração. Hoje não. Entrou a tecnologia, mas em compensação o que entrou de regras fiscais foi absurda. E aí, para a contabilidade, isso não é só para o empresário, mas para o empresário da contabilidade, isso fica ensandecido, né? Porque as normativas elas são mudadas de manhã à tarde, de noite, né? Já houve uma época que eram os preços que faziam isso, a gente ficava louco de uma maneira geral, mas o que a gente tem de normativa, isso são normativas, a questão de entrada em vigor de legislação, que muita legislação fiscal, né, e você pode me corrigir se eu estiver errado, Cid, geralmente você tem um prazo para entrada em vigor, né? A coisa foi aprovada lá atrás, mas já surgiu tantos outros dispositivos com impacto imediato que na hora que aquela lei, né, que aquele artifício legal vem para efetiva, né, implementação, ele às vezes até tá distorcido. Sim, porque o que acontece? Quando hoje existe uma mudança de lei, eles têm que dar esse prazo para que, primeiro, que essa informação chegue, seja entendida, interpretada, né, para poder ser aplicada. Como nós trabalhamos com bastante tecnologia hoje, né, você também tem que dar tempo para os programadores, os analistas, poderem fazer estas adaptações de lei para dentro dos sistemas, né? Então, o que acontece? Isso daí aconteceu até um ano atrás, mais ou menos, houve uma mudança que estava prevista. Então, os sistemas eles tiveram um período ali período curto, tá? Estou falando de 2 meses para se adaptar ao sistema. E aí, quando a lei ia entrar em vigor, por exemplo, dia 1º de fevereiro, faltando poucos dias para entrar a lei em vigor, houve uma revogação desta lei, retornando para o modelo antigo. Então, os sistemas já estavam prontos para receber esta mudança e teve que retornar para poder. Alguns fizeram isso a tempo, outros não conseguiram. Então, o sistema acabou fazendo apurações de forma errônea, né? E aí geram as distorções, né? E geram as distorções. Pensando no momento que a gente vem vivenciando de uma lei que foi aprovada, o que a gente pode destacar que serão as grandes mudanças que serão sentidas pelos pequenos, Cid? Olha, para as empresas que geram hoje serviço e pequenos negócios, de imediato não vão sentir absolutamente nada. Algumas mudanças previstas para iniciar esse projeto, né, da reforma tributária, ela vai iniciar para daqui a 2 anos, para iniciar uma adaptação com pequenas alíquotas para que a empresa ela comece a se organizar com relação a estas mudanças. É uma mudança que vai ser gradativa, ela não vai ser de forma agressiva, né?
olha, a partir do ano que vem muda tudo, esquece como que era essa apuração. O Brasil é um país muito grande, é um país continente, que estas mudanças a gente tem que entender que nós temos que atender de forma igual em todo canto do país, seja uma grande cidade ou uma pequena cidade, ela tem que ser tratada da mesma forma. Então isso leva muito tempo. A lei ela tem uma previsão de encerramento dessa primeira parte, né, de lei para 50 anos. Em 2078, se eu não me engano. Então, eu acredito que muitas mudanças vão acontecer. Aparentemente, são mudanças positivas, que você vai unificar alguns impostos, tanto a nível federal quanto a nível estadual e municipal. Isso vai garantir uma transparência para os contribuintes, porque hoje, se você for perguntar para uma pessoa comum, comum que eu digo que não tem esse entendimento técnico, né? Ela não sabe o quanto que ela recolhe de imposto, né? E quando você fala em recolher, você fala de forma correta, porque quem paga os impostos é o contribuinte. Sim. Né? As empresas, elas apenas têm a obrigação de fazer o recolhimento. Ela recebe do contribuinte e faz o recolhimento. Por isso, a palavra correta é recolhimento de impostos. É o recolhimento de impostos, porque na verdade o empreendedor é um fiel depositário do dinheiro do governo, né? Exato. Porque aquele imposto está sobre o serviço, está sobre o produto, quem paga é o cliente, consumidor, portanto, o contribuinte. Isso entra no nosso caixa e nós temos que fazer o recolhimento dos tributos e impostos. Agora, Cid, você colocou uma situação que é bem interessante, que a coisa não é imediata, né? Porque um dos aspectos talvez mais que causa uma certa fricção tem a ver com o recolhimento dos impostos estaduais. Nessa questão da guerra tributária entre os estados, entre os entes federativos, e o Brasil, por toda a sua dimensão, são 26 estados mais o Distrito Federal, ou seja, são 27 entendimentos de como eu vou oferecer para alguém benefícios, mas também tributar aquele produto ou aquele serviço. Por isso o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é de competência dos entes federativos, portanto dos estados e do Distrito Federal, por isso o imposto distrital, que você faz então a apuração das alíquotas que são determinadas por cada estado, porque como você bem lembrou, no estado de São Paulo anos atrás era padronizado 18%, e aí veio sim o ajuste que o estado de São Paulo fez sim, para não perder em competitividade, criando alíquotas diferenciadas, algumas impositivas, é verdade, por leis federais, que beneficiaram alguns setores, né? Então isso acaba sendo num efeito cascata, isso acaba atingindo, né, uma medida federal impacta no estado, que impacta por sua vez nos municípios. Por outro lado, essa percepção de não perder competitividade, atrair mais investimentos para geração de empregos, postos de trabalho, você acabou fazendo ajustes nas alíquotas, e aí veio a famosa substituição tributária, né, para dar uma equalizada nesse processo. Como ficou isso dentro da reforma tributária? Como você bem lembrou, a coisa não é imediata, não vamos sentir imediato, vai se levar 50 anos. Quiçá estejamos aqui comemorando quando a reforma tributária efetivamente for colocada em vigor, nós estejamos comemorando aqui então a 53ª temporada do seu canal da NTBA. Verdade, Alexandre. O que acontece? Muitas informações com relação de como será tratado, de como será apurado, muitas situações ainda não estão claras, até porque são discussões que precisam ser aprovadas, né? A primeira parte, eles entendem que a redução, porque na verdade não estão reduzindo nada, eles estão apenas unificando. Eles vão pegar os dois impostos que são federal, que é o PIS e COFINS, eles vão transformar numa alíquota única. O ICMS e o ISS, eles vão transformar numa alíquota única. E aqui é importante até para destacar, Sidney, né, que o ISS, né, o ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, é de competência municipal.
Então esse é um ponto importante quando a gente fala agrupar, né? Não é reduzir, é agrupar os impostos federais, para que você tenha facilidade no recolhimento e na apuração. Isso tudo bem. O grande problema, talvez, que a gente já ouviu muito disso, muita grita de prefeituras, né, mencionando isso, que a unificação do ICMS, que é de competência do Estado, com o ISS, que é de competência do municipal, ainda não ficou muito clara como vai ser feita depois a distribuição, ou seja, repartir e retornar para o município o seu quinhão. Então isso é uma das grandes discussões, mas nós estamos juntando duas esferas, né? Exatamente. Essa é uma grande polêmica, né? Porque o imposto, muitas discussões com relação a isso, porque o Estado ele vai ter o poder de toda a arrecadação e a União também. Então ela vai poder ter o poder de estar dividindo esse dinheiro que está no poder do Estado e da União para aqueles estados e para aqueles municípios, digamos assim, da mesma linha de trabalho deles. Não estou nem querendo colocar partidos, que isso daí vai ser uma grande disputa, porque eu tenho o dinheiro, eu distribuo para quem eu quero e para os meus amigos, assim. Então é uma questão que vai se transformar muito política também, eu vejo nisso. Que eu acho que estas questões que implicam a parte de impostos muito séria, e eu fico um pouco preocupado, porque o país, o Estado e os municípios são grandes empresas, né? E a gente tem que fazer essa gestão de forma imparcial e de forma profissional, e não muito de forma política, né? Eu tenho um pouco de preocupação, pessoalmente eu tenho um pouco de preocupação com isso. É preocupação que não é só sua, não. Acho que é de todos nós, porque quando você não tem um regramento claro, e onde você fica à mercê, né, do apadrinhamento, vamos colocar assim, é extremamente crítico. Mas me parece, Sidney, que quando a gente fala, no pequeno empreendedor no primeiro momento, a gente não tem um impacto direto. Por quê? Porque, de fato, todos os dispositivos não são de imediata implementação. Eles vão ter um período de transição bastante elástico, como você comentou, muita discussão vai ser feita. O fato é que foi aí comemorado, né, por parte do governo, principalmente, esse entendimento da reforma tributária que, ao nosso ver, ainda está um pouquinho distante da realidade que nós devemos e merecemos. Porque me parece, Sidney, e aqui acho que a gente entra numa discussão importante, que atinge a todos nós empreendedores, você tem uma carga elevada tributária para poder sustentar a máquina. Porque, de fato, quando a gente olha o orçamento, né, e o orçamento é público, o portal de transparência, seja no governo federal, nos governos estaduais e no seu município, você tem acesso a toda a peça orçamentária, porque isso é obrigatório, a transparência nos dá isso. Quando você olha o custeio da máquina, é o que toma a maior parte dos recursos. E não estou aqui questionando o salário do servidor público, que por trabalhar e servir ao público tem que ser muito bem remunerado, sim. O que a gente começa a questionar, Sidney, para a redução de carga tributária efetiva, eu tenho que reduzir, talvez, o tamanho dos penduricalhos. Que não estou falando de salário, não estou falando da remuneração, estou falando dos penduricalhos. Porque em alguns países civilizados, por exemplo, né, o homem público, ele vai de metrô, ele vai de trem, ele vai de ônibus para exercer seu serviço público. O homem que é eletivo, que é um cargo eletivo, ele tem o seu trabalho, seu emprego eventualmente, ele tem sua própria empresa e vai dispor do seu tempo para atender ao público. Parece que aqui no Brasil a gente criou a cultura de que todo mundo tem que ser, né, muito bem tratado, muito bem amparado pelo Estado, e quem paga a conta somos todos nós. Porque uma das coisas que me incomoda, sim, Sidney, é quando você olha um homem público e fala assim, mas é o contribuinte, é para o cidadão. Não, não é para o cidadão, é para você. Afinal de contas, todos nós, eventualmente como empreendedores, ou ocupando cargos públicos, nós temos a responsabilidade de fazer a boa gestão do recurso. E me parece que para essa equação fechar, Sidney, a gente tem que fazer o melhor uso, de fato, dos recursos, para que a gente possa ter um Estado mais leve e, portanto, menos
necessário, ganancioso por uma alíquota de impostos maior. É um caminho esse? A gente trabalhar melhor a gestão, ser mais efetivo e acabar com os penduricários e fazer de fato os investimentos? Exatamente, né? Isso daí, como eu disse, né? A União, os estados e os municípios, eles são uma grande empresa, né? O grande problema das empresas, muitas vezes, não está digamos assim, na despesa fixa dele, porque ali você consegue facilmente fazer ali criar a curva o seu ponto de equilíbrio e você consegue se manter ali. O problema são os variáveis ali, que você vai inchando, né, vai fazendo retiradas, vamos supor, retiradas de antecipações de numerários e você vai sangrando a tua empresa. Então a sua empresa, às vezes, ela acaba indo à falência, não por conta da atividade dela, que não tá vendendo, não está fazendo o trabalho dela. Muitas vezes é a má gestão do empresário, que ele sangra mesmo a empresa. E com relação ao setor público, não é diferente. Muitas vezes, quem sangra o Estado, a União e o município esses penduricários, né? Na minha empresa, por exemplo, para eu poder ter o meu carro, eu preciso comprar ele. Se eu quiser comprar minha roupa, eu preciso ir lá na empresa e comprar essa roupa. Nos estados, na União, você tem ali o teu transporte é pago pela empresa, você tem digamos, um bolsa terno lá para você poder fazer A sua moradia garantida, moradia, o seu motorista garantido. Eu não tenho nada disso, você não tem nada disso. Então, são estes penduricários que acabam inflando, né, inchando a máquina pública, né? E isso, obviamente, tem um impacto na necessidade que o governo tem de arrecadação para poder manter isso. Sim. Porque se de fato nós tivéssemos uma carga tributária tão elevada como temos no Brasil, mas a gente olhasse no orçamento da União, dos estados e do município, que a maior parte disso são para investimentos, investimentos em infraestrutura, em saneamento, em educação, educação de fato, né? Educação de fato, que a gente tenha condição de transporte, de segurança. Isso tudo a gente talvez não estivesse discutindo uma eventual reforma tributária com receios, ainda com inquietudes, né? Porque a gente teria um bom gosto de poder pagar porque a gente tem a retribuição. O que acontece é que se eu preciso de segurança, contrato de segurança privada, monitoramento da nossa casa, da nossa empresa. Se precisa de transporte, você tem que contratar o transporte privado. Se você quer um médico, você tem que contratar um plano de saúde. Se tem que fazer infraestrutura, se você faz muito bem na sua casa, talvez você não tenha condição disso na porta da rua para fora. Então são questões importantes, que isso é uma reflexão que todos nós empreendedores temos que fazer e compreender e ficarmos atentos. Observar muito bem quem nós elegemos, quais são as atitudes e comportamentos que estão sendo levados adiante, porque isso acaba atingindo a todos nós. Não existe nós e eles, existe uma coisa única. Somos todos brasileiros, independente da situação que tenhamos, sejamos empresários, sejamos homens públicos, estejamos em cargos eletivos, no executivo ou no legislativo, mas todos nós somos únicos, que é exatamente isso que impacta na vida de nós, pequenos empreendedores, que estamos de fato na ponta, fazendo a economia girar, gerando impostos, gerando postos de trabalho e gerando o desenvolvimento do país. Sidney, queria muito te agradecer a participação nesse episódio do canal da NTBA, já convidando você nas próximas oportunidades para a gente destrinchar melhor esse assunto que é bastante crítico, que é a reforma tributária no Brasil. Muito obrigado, Alexandre. Fico mais uma vez lisonjeado pelo convite e sempre que precisar pode contar comigo. Assim será, meu amigo. Com oferecimento da construtora Miramar, que tem seu empreendimento, tem os seus lançamentos, empreendimentos entregues, que vai ao encontro de você, empreendedor, de você, empreendedora, para encontrar aquele cantinho gostoso, para viver com muita segurança, com muita tranquilidade, com muito conforto com a sua família. Aponte a câmera aqui para o QR Code da construtora Miramar, conheça o portal com os lançamentos, com Ilhas Resort, com Reserva Brasil, Navegantes.
ou seja, empreendimentos que venham ao encontro daquilo que você precisa, empreendedor. Com apoio de Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, no litoral de São Paulo, a uma quadra da praia, com muito conforto, com muita segurança e um café da manhã com gostinho de casa de vó. É sensacional o café da manhã, vale a pena, você a lazer, a negócios, muito bem localizado, fácil acessar as cidades da região. Hotel Palais em São Vicente, a uma quadra da praia, a melhor opção de hospedagem que você tem no litoral de São Paulo, na Baixada Santista, na costa da Mata Atlântica. Também com apoio de SRM Contabilidade, mais do que simplesmente fazer balanços e balancetes, apurar, fazer as guias, é a sua parceira estratégica para fazer sim a contabilidade perfeita da sua empresa, que associa uma qualidade técnica profissional, profissionais altamente qualificados e competentes, à tecnologia. É disso que você precisa, empreendedor, para que o sucesso da sua empresa seja bem registrado e você possa se desenvolver. SRM Contabilidade é a sua parceira estratégica do seu negócio. E também com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, que acompanha você, empreendedor, e você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!